passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Para mim, é a melhor maneira, é o melhor jeito que eu entendo de pensar Deus, de enxergar Deus. Explico para vocês. Quando a gente era criança, que estava na catequese, eu me lembro muito bem que a minha catequista falava quem era Deus. A gente tinha que responder, Deus é onipresente, onisciente, é todo-poderoso, é aquele que mora no céu, que tudo fez, que tudo criou. Então eu imaginava um Deus, né? Um homem assim, bem grandão, assim, de uns cabelos compridos, tudo branco, né? Sentado num trono com uma coroa enorme, assim, de majestade, um peito meio estufado, como que todo poderoso, todo grandioso. E por muito tempo, eu confesso a vocês que essa era a imagem que eu tinha de Deus. Por muito tempo, essa era a imagem que estava na minha cabeça. Toda vez que falava de Deus, vinha na minha cabeça essa imagem que eu criei lá na minha catequese, naquele tempo se chamava catecismo, né? Lá no catecismo daquela época, eu criei a imagem de Deus. Mas eu confesso a vocês que a experiência da vida da gente vai mudando o nosso jeito de olhar para Deus. A experiência da vida da gente vai mudando o nosso jeito de nos relacionarmos com Deus. E eu sinceramente digo para vocês que eu só fui entender verdadeiramente quem era Deus quando eu experimentei a miséria na minha vida. Quando eu experimentei justamente aquilo que o pecado é capaz de fazer dentro de cada um de nós. Ali eu entendi que Deus não é esse todo-poderoso, o que julga, o que condena, ou aquele que aponta, ou o justiceiro. Mas, acima de tudo, Deus é um Senhor tão misericordioso, mas tão cheio de amor, que a única coisa que Ele quer é atrair os seus para junto dEle. Apesar da miséria, apesar do pecado, apesar das fragilidades e apesar dos erros. É bonito quando a gente ouve a primeira leitura do livro do Êxodo, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, prestes a receber as tábuas da lei, e Deus fala assim para Moisés, Moisés, desce depressa, porque o povo lá embaixo já se perdeu. Você ficou tanto tempo longe que eles construíram um bezerro de ouro, estão lá adorando o bezerro de ouro. Eu farei cair sobre eles fogo do céu. E Moisés desce, e lá diante da toda a fragilidade daquele povo, diante de todo o erro daquele povo, Moisés começa a clamar a Deus, começa a pedir a Deus por eles, para que Deus tivesse misericórdia daquele povo, que errou, que foi frágil, que na sua miséria não fez o que deveria ser feito. E é bonito, como conta para nós a leitura, que Deus escutou a voz de Moisés, que clamava misericórdia para o seu povo, e Deus não fez descer fogo do céu, mas Deus justamente os recompensou. Deus justamente deu a eles, não um mal, mas deu a eles uma grande e enorme herança. Sabe, meu povo, a gente já ouviu aquela história, aquela frase várias vezes. Não se paga o mal fazendo o mal. Não se paga o erro apontando o erro. Não se paga justamente o defeito ou a miséria do ser humano apontando a miséria do ser humano. Mas Jesus veio justamente nos mostrar um outro caminho que vem curar o coração daquele que errou, o coração daquele que porventura se afastou, o coração daquele que porventura não foi fiel na caminhada do seu dia a dia. E a história que nós acabamos de ouvir do filho pródigo, para mim, é uma das mais lindas histórias e maneiras da gente entender a Deus. Porque Deus, Ele é amor, literalmente Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus, Ele não se preocupa justamente com o meu ou com o seu pecado.
Ele não aponta o nosso pecado, mas ele aponta e ele enxerga justamente a nossa disposição de reconhecer o nosso erro e de buscar cada vez mais aquilo que é correto e aquilo que ele nos ensina e aquilo que provém dele. Diante do Senhor, nós podemos errar, mas ele não conta todos os nossos erros, mas ele conta justamente o amor e a misericórdia dele para com cada um de nós. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o mundo seria muito melhor, e aí não é só uma utopia falar sobre isso, mas aí é atitude mesmo pessoal de cada um de nós. Se nós cristãos, e eu não digo só cristãos católicos, mas todo aquele que segue o Cristo, se nós cristãos fôssemos de verdade mais misericordiosos, o mundo não estaria tão cheio de ódio, de raiva, de divisão, de preconceito, de briga, de luta, de rivalidade, de morte e, acima de tudo, de decepção. Porque nós não podemos esquecer que nós cristãos somos a maioria no mundo que vivemos. E deveria ser esse mundo um mundo diferente. Mas o mundo, ele só não é diferente porque nós ainda não entendemos a lição que o Cristo veio nos dar. De não apontar o defeito, mas de abraçar o pecador. De não justamente rotular o que errou, mas de amar e dar condições para que aquele que errou possa ter uma vida melhor e diferente. Nós, muitas vezes, no fundo, ouvimos a palavra, e se eu fosse perguntar aqui para vocês, para mim, para aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, quantas vezes nós já ouvimos a palavra de Deus? Quantas vezes nós já ouvimos a palavra de Deus? Meu povo, me perdoe a sinceridade, ouvimos, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas nós ainda não colocamos, nós ainda não enxergamos, nós ainda não nos posicionamos diante dessa palavra para que ela se torne vida na nossa vida. A única maneira de mudar uma pessoa não é apontando o defeito dela, mas é amando essa pessoa. A única maneira de você ajudar alguém diante da sua fragilidade não é, de repente, fazendo um baita discurso ou um baita sermão, mas é simplesmente amando aquela pessoa. O amor cura, o amor restaura, o amor faz nova, o amor faz com que tudo aquilo que nós tanto queremos de verdade aconteça. Esse é o maior exemplo que nós vemos justamente aqui do filho pródigo. Aquele menino aprontou e aprontou para danar. Aprontou tudo que tinha, o que não tinha, o que podia, o que não podia. O pai simplesmente, a hora que o vê de longe, abre seus braços, acolhe seu filho e ama seu filho. Só e unicamente isso. Porque o amor faz com que a gente seja capaz de entender e reconhecer os nossos erros. Quando alguém te aponta o dedo, você não consegue reconhecer seu erro. Você quer se defender. Você quer justamente, talvez, se explicar. Você quer, talvez, esmiuçar a situação ou qualquer coisa parecida. Mas quando você se vê amado, ninguém precisa apontar o erro. Quando você se sente amado, ninguém precisa dizer da sua fragilidade. Quando você se sente compreendido, a gente por si só é capaz de entender, eu errei, como diz aqui no Evangelho. Ele chegou, o pai não precisou falar nada, ele mesmo disse, pai, pequei contra Deus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Eu sei que eu errei, mas eu estou aqui. E o pai faz uma festa para ele. É bonito demais, não é? Nós, diante do erro das pessoas, dos irmãos, apontamos o dedo. Diante da fragilidade do próximo, não temos muitas vezes a capacidade de abraçar e de ir ao encontro. Diante daqueles com quem a gente convive, temos o prazer muitas vezes de dizer que errou aqui, que fez isso, que falou aquilo, que disse isso.
temos o prazer, muitas vezes, de fazer. Mas de amar, parece que nós não somos cristãos. Eu só espero, sinceramente, aquilo que São Paulo fala na segunda leitura. É bonito demais ver São Paulo reconhecendo isso, né? É bonito demais São Paulo dizendo que Cristo, lembrando a todos, principalmente da comunidade lá de Timóteo, falando a Timóteo, que Cristo ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Se eu não me vejo como um pecador, eu não mereço a salvação do Cristo. Se eu não sei que eu sou um pecador, um miserável, eu não mereço justamente a salvação do Senhor. E aí São Paulo mesmo fala, né? E aí, dizendo à comunidade, eu sou o primeiro de todos, porque eu sou o pecador. Por isso, diz São Paulo, eu encontrei misericórdia diante de Deus para mim. É bonito ver São Paulo reconhecendo ele como apóstolo que era. Ele poderia muito bem ter falado, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas ele diz, de todos vocês, eu sou o mais e o primeiro pecador de todos. E assim mesmo, Deus teve misericórdia de mim. Sabe, meu povo, às vezes nos falta essa capacidade de entender isso. E eu confesso assim a vocês que quando nos custa, quando a gente está se enchendo da gente mesmo, Deus parece que manda a gente com a cara no chão para a gente entender o miserável que a gente é. Eu agradeço muito a Deus pelas vezes que Ele me colocou com a cara no chão, que Ele quebrou meu orgulho, que Ele quebrou a minha vaidade, que Ele quebrou em mim mesmo aquilo que talvez era obra do demônio na minha vida. Porque quantas e quantas vezes eu corri o risco de me achar muito bom. Quantas e quantas vezes eu corri o risco de me achar melhor do que as outras pessoas. Mas Deus constantemente me lembra que eu sou um miserável, que eu sou um pecador, que eu mereço a misericórdia dEle constantemente na minha vida. E experimentar isso, por mais que doa no nosso coração, por mais que doa a cada um de nós, mas por outro lado é uma experiência de amor muito grande. Porque apesar dos nossos pecados, do meu, do seu, do nosso, o amor de Deus é infinito demais. E é isso que vale. Eu só espero de verdade que um dia, eu espero isso, eu também possa estar lá na porta do céu e dizer para o Senhor, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu estou aqui pedindo perdão das minhas faltas para poder merecer a eternidade, para merecer a salvação. Não sou o melhor do que vocês, muito pelo contrário. Saibam que talvez eu seja o pior de todos, mas acima de tudo a consciência e a misericórdia de Deus deve existir sempre na nossa vida e também no nosso coração. Diocese em Evangelização.